O cantor Wesley Safadão precisou interromper parte do seu trabalho, da sua carreira, dos shows que fazia, por conta de um processo de ansiedade que o levou ao extremo. Certo? Seguidores, fãs ficaram surpreendidos com a decisão de Wesley Safadão. Afinal de contas, uma pessoa bem-sucedida como Wesley Safadão seria capaz de ter problemas de ansiedade? O diagnóstico foi apresentado pela própria família do cantor cearense, que passou a tratar do assunto, né? Não só publicamente para os fãs, mas recolheu aí o Wesley Safadão para que pudesse fazer um acompanhamento mais delicado, mais cuidadoso sobre o assunto. Vamos tratar disso aqui no nosso Jornal do Piauí. Estamos recebendo o Dr. Rubens Alves, que vai falar com a gente a respeito desse tema, a ansiedade nas pessoas, minha gente. Boa tarde, Dr. Rubens. Seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson. Muito bem. Eu queria chamar a sua atenção, Dr. Rubens, a atenção de você que está em casa, para o vídeo, né, do Wesley Safadão, onde manifesta essa situação, esse drama pessoal que é o transtorno da ansiedade. Eu não estou tão bem esses últimos dias e hoje foi um dia muito difícil, já tem uns 2, 3 dias que eu não consigo dormir direito. E quando eu subi aqui, na verdade me deram um sossega-leão hoje, 5 horas da tarde, 6 horas, e eu dei um cochilo e consegui realizar esse show de hoje. Mas não consegui dar o meu melhor aqui para vocês, mas vocês podem ter certeza que a próxima vez que eu vier a Natal, eu vou buscar fazer o meu melhor, tá? Que Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho. Como eu disse, assim que eu subi nesse palco, que eu vi essa multidão e vocês cantando, isso nos dá forças e a gente, é Deus e vocês que dão forças pra gente realizar aqui de cima do palco, tá? A vontade é de ficar um pouco mais, mas já tá batendo 3 horas, eu tenho que aprender a me respeitar e cuidar um pouco. Para quem não está entendendo o que é que o Safadão tem, na verdade é cabeça, é mental, tá? Uma revelação que, obviamente, chocou, chamou muita atenção. E eu pergunto, doutor Rubens, a ansiedade pode fazer pessoas como o Safadão simplesmente travarem no meio do trabalho? Podem sim. Como o Safadão relatou muito bem, né, ele precisa se respeitar. Todos nós, independente de qual é a função, qual é o trabalho, a gente precisa estar atento aos sinais do corpo, aos sinais que o corpo vai dando para a gente. Então, como ele falou, ele precisa reconhecer os seus limites, saber como é que está a relação com o trabalho, como é que isso tudo está afetando. E eu acredito que uma vida corrida como a do cantor, né, que um dia está numa cidade fazendo show, no outro dia já está em outra cidade, mais shows aí na agenda, deve afetar ele muito. Então, é preciso que ele e todas as pessoas possam estar observando melhor como é que ele está se relacionando com as coisas do dia a dia para estar cuidando da sua saúde mental. E normalmente entre um show e outro tem uma série de compromissos, né, de agendas, inclusive com as suas próprias redes sociais, imprensa, o que vai levando a uma situação insustentável. Agora, normalmente trabalho demais leva a uma estafa, a um cansaço. Qual é a diferença para a ansiedade? Como é que a ansiedade se manifesta? Pronto. Como eu já falei para você, Joelson, o corpo dá sinais, certo? Então, a gente precisa entender como é que a gente está se relacionando com esse trabalho e aí precisa entender como é que a gente está lidando com tudo isso. Olha, ansiedade todos nós temos, né? Momentos de ansiedade, momentos de estresse, mas quando começa a atrapalhar a sua vida social, quando atividades que você fazia normalmente, com uma certa facilidade, agora estão prejudicando, você já não faz aquela atividade como antigamente, com uma certa facilidade, tem que desprender um esforço mental maior para poder realizar, com certeza ali é um indicativo que você possa estar com algum tipo de ansiedade, que você possa estar já em um estado que seria bom você estar observando em relação a isso, como é que você está, como é que está o seu comportamento e a sua saúde. Esses sinais, eles podem se manifestar, por exemplo, em falta de concentração, dificuldade para entender mensagens, dificuldade para organizar agendas. Como é que isso vai acontecendo no ambiente de trabalho? Pronto. Normalmente a ansiedade, já que a gente está
trouxe esse ponto, né, da ansiedade, ele se manifesta em 3 esferas, né? Pode ser a esfera emocional, pode ser na esfera ali cognitiva e física. Normalmente, os sintomas emocionais são aqueles relacionados a um sentimento de incapacidade. Já os cognitivos são esses, como você falou, ele tem dificuldade com a memorização, ele tem algumas dificuldades ali relacionadas a dormir, como ele relatou muito bem. E quando se fala ao físico, né, nos sintomas físicos, é uma falta de ar, é um coração acelerado. Então, são esses sintomas que você pode estar identificando ali que compõem também a ansiedade. Pessoas como Wesley Safadão têm dificuldade de tirar férias da sua identidade. Qualquer lugar que ele chegar, mesmo que descansando, vai continuar sendo lá Wesley Safadão, reconhecido por todos. Em cenários assim, é mais difícil combater os sinais da ansiedade? Joelson, você trouxe um importante ponto, né? Porque nesse cenário que ele está, nessa realidade do Wesley Safadão, gera muita expectativa em cima dele. Então, imaginamos só como é que está a cabeça de um cantor que precisa estar sempre produzindo, sempre respondendo, e ele não deixa de ser humano, claro, né? Então, tem as questões dele, pessoais, que ele tem que resolver, e tanto em volta dele, está todo mundo esperando mais de Wesley Safadão. E ele sabe das questões dele, sabe que, às vezes, ele não pode corresponder a todo mundo, a toda hora, a todo momento. No caso, então, das pessoas que não têm a fama de Wesley Safadão, talvez não tenham a mesma carga de trabalho, que outras situações do cotidiano podem desencadear uma ansiedade, caso não seja identificada a tempo pelas pessoas? Pronto, uma pessoa que está no seu ambiente de trabalho, eu sempre indico para ela tirar um tempo, né, para estar analisando se está sendo muito exigido, se a própria cobrança interna está sendo muito grande, né? Muitas pessoas, por ter que apresentar um resultado, por no dia a dia estar tendo que apresentar ali sempre metas, batendo metas, fica meio complicado de eles olharem para si e dormir, acordar. Mesmo que você passou a noite de sono, você acordou ali mais cansado. Então, essas coisas podem estar indicando que você está em um caso delicado, né? Que pode estar gerando mais para frente um quadro de ansiedade. Então, vamos agora para as prevenções, doutor. Quem quer evitar a ansiedade precisa fazer o quê? E quais são os tratamentos que existem para quem já está num quadro de ansiedade? Pronto. Eu sempre gosto de dizer, Joelson, que o melhor tratamento é a prevenção. Certo? Então, é preciso que as pessoas antes entendam que precisa cuidar de si, ter bons hábitos. Que bons hábitos seriam esses? Por exemplo, a alimentação. O corpo e a mente, eles estão diretamente relacionados. Então, uma boa alimentação, ele tem uma atividade física adequada, na semana ele botar esse corpo para se movimentar, vai produzir hormônios de bem-estar, priorizar o sono também é muito importante e também coisas que vão fazer exercitar o cérebro, né? Então, aprender alguma coisa nova, né? Um instrumento ou talvez nenhuma coisa tão elaborada assim, mas só mesmo você no caminho, na trajetória até o trabalho, mudar o caminho e ir por outra rota, talvez já esteja estimulando o cérebro e o cérebro precisa ser estimulado. Ele precisa estar ali, de certa forma, fortalecendo. Então, isso vai ajudar na prevenção. Mas agora, a pessoa que já se encontra em um quadro de ansiedade, quando se fala em tratamento, é importante a gente dizer que o tratamento, ele é individual. Certo? Mesmo que você conheça outra pessoa que tenha o mesmo diagnóstico seu de ansiedade, de algum TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado, um transtorno parecido com o seu tratamento ele vai ser individualizado. Diferente. Então, tem muitos daqueles casos, né? É porque eu conheço uma pessoa que tomou isso ou que fez aquilo e melhorou e está melhor. Eu vou fazer também porque eu tenho a mesma coisa. Não é assim. Procure um profissional da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra que pode estar ali lhe direcionando da melhor forma possível dentro do seu tratamento, dentro das suas particularidades, dentro do seu individual. Importantíssima essa dica, doutor. E para finalizar, pessoas que gostam de evitar o estresse no happy hour, consumindo bebidas alcoólicas ou adotando alguns hábitos, que nenhum foi citado por vocês, bebidas alcoólicas. Como é que ela deve cuidar? Que tipo de problema a interação entre ansiedade e consumo de bebidas, por exemplo, pode trazer para o paciente? Pronto. Há uma relação. A gente sempre tem que ter cuidado com esse abuso, né? Então, moderadamente, é claro, de uma forma ali que você possa observar que não está atrapalhando nem de nenhuma forma o seu dia a dia,
claro que vai ser bem recebido, né? Esse momento de lazer, esse momento ali que você possa distrair, estar compartilhando com familiares, com amigos. Mas quando você abusa, quando você tem uma necessidade muito grande nesses tipos, passa a ser a sua fuga, isso já não é um bom sinal, já é algo que você precisa observar e repensar esses seus hábitos. Quero agradecer ao senhor, doutor Rubens. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Doutor Rubem Alves, obrigado por ter vindo. Por nada. Muito obrigado.